Olá, meus amigos e amigas, eu sou Marcelo Falcão, apresentador do podcast Fala Catanduva, e em nosso programa recebemos convidados para debater assuntos políticos da nossa cidade. Está aqui ao meu lado o nosso jornalista Rodrigo Ferrari, o qual passa a palavra para o seu cumprimento. Oi, Falcão, tudo bem? Olá, quem nos assiste. E hoje nós temos aqui um convidado que ele está começando na política, né? Mas já está com 3 anos de experiência aí. Militava já antes de outras formas e estou começando aqui. Vamos saber um pouco da vida dele, um pouco da trajetória. Vamos apresentar ele. Isso aí. O nosso convidado de hoje já foi vice-presidente, hoje ele é o segundo secretário da mesa diretora. Ele é do Republicanos, foi eleito com 852 votos. No podcast Fala Catanduva, fala vereador César Patrick. Muito obrigado, por estar aqui. Prazer, Marcelo Falcão, Rodrigo Ferrari. É um prazer estar aqui e participar desse podcast aqui da Câmara Municipal. Muito bem, seja bem-vindo. E aqui a gente você vê uma inversão de papéis, porque o Patrick, para quem não sabe, muita gente sabe, deve conhecê-lo, ele começou, na verdade, do outro lado. Ele começou fazendo trabalho de notícias aí, né? Você não é jornalista, de fato, mas o que te levou antes dele ser vereador, gente, ele tem uma página, é o Ache Notícias, né? O que te levou a fazer essa página? Muito bem, Rodrigo. Eu vou tentar resumir, pro Marcelo, pro Rodrigo, para todos que estão nos assistindo aí. Quero agradecer a sua participação nesse vídeo, a tua audiência. Se você puder comentar, curtir, compartilhar, como eu sempre fazia nos meus vídeos, peço para você fazer isso também. Rodrigo, poucas pessoas sabem, um pouquinho da minha história e por que eu quis entrar na política. Para resumir já de cara, logo, para ser polêmico, para de repente puxar a audiência aí, eu perdi um filho, e também fui humilhado pela secretária de Educação na época do gestor passado, Na época era o Afonso, Coente e Marta. Fui humilhado pela secretária de Educação da época. E esses foram os 2 gatilhos que me fez aí ter o interesse de entrar na política, Eu conheço aí alguns políticos, sempre participei de algumas campanhas eleitorais, mas nunca fui candidato. Decidi ser candidato em 2018, Já tinha a vontade, a intenção de ser candidato e pensei em 2018, vou me lançar candidato em 2020. Vou me lançar candidato. Me lancei candidato e, graças a Deus, fui eleito. Resumindo a história. Você começou com a página quando? Em que ano? A página veio depois disso, Dessa vontade. Por quê? Nós temos poucos meios de comunicação grandes na cidade, Poderia citar, mas a população já conhece. Temos TV, temos jornal de grandes relevâncias. E algumas situações assim como eu passei, cara, eu sentia a vontade de mostrar a voz do povo. A minha voz não podia ser passada para a população. Aí que eu pensei, rapaz, eu vou abrir um meio de notícia. Se ninguém quer falar o que eu preciso falar, eu vou falar o que eu tenho que falar. E eu lancei essa página, fiz lá no Facebook. Cara, por incrível que pareça, em 9 meses, era uma das páginas mais vistas de Catanduva. Mas o que tinha lá de segredo para crescer? Cara, eu falo que coisa boa. Enquanto a gente via briga de políticos e as mídias focadas só nisso, eu comecei a mostrar mais um negócio legal, uma situação no bairro. Nesse momento aqui, de cabeça, deixa eu ver se eu lembro de alguma situação assim boa. Vou dar um exemplo da questão da educação. 6 mães que precisavam de vaga para creche. Através da página reuni as mães, fomos no Conselho Tutelar da época e através da justiça foi determinado que a Secretaria de Educação tinha que dar vaga a essas crianças com auxílio do Conselho Tutelar. E aí comecei a fazer essas boas ações, ia no bairro, mostrava a situação das pessoas mais carentes, do Imperial. Cara, acho que eu mostrava coisa boa. Eu mostrava só coisa boa e desviava o foco da política, da briga política. Não sei se foi isso, mas para você ter noção, o único valor que nós gastamos lá, que foi gasto, foi R$9, cara. De impulsionamento? R$9. O resto foi tudo orgânico. Cresceu rápido. Nem eu, na verdade, Rodrigo ou Marcelo, nem eu sei explicar como cresceu tanto.
Te juro, nem eu sei explicar como cresceu tanto. E daí, a minha visibilidade, né, na cidade começou a crescer. Ah, o rapazinho do Acha Notícia, respondendo a tua pergunta, não sou jornalista. O que você fazia antes? Cara, eu já tive pizzaria, já tive lan house, eu sempre empreendi. Já tive empresa de pintura, trabalhar por conta, mas só decidi entrar na política e fazer essa página a partir do momento que, infelizmente, meu filho faleceu por problema de saúde e fui humilhado pela Secretaria de Educação por precisar de uma vaga de creche para minha filha. Eu aproveito, então, para perguntar, já fazendo esse relato, né, da sua trajetória, como é que é a sua história com Catanduva? Você é nascido e criado aqui, como que é a sua família? Conta pra gente. Fala Catanduva, fala vereador. Meu pai é de Catanduva, meu pai é nascido em Catanduva, família Rolim. Tem uma tia aqui também, professora da rede municipal. Minha mãe veio de Goiânia e morou em São Paulo, eles se conheceram, meu pai foi estudar em São Paulo. Nasci em São Paulo. Aos 9 anos de idade, viemos para Catanduva, morar em Catanduva. Meu pai, minha mãe, toda a nossa família. Aos 16 anos, retornei, estudei no Otacílio, estudei no Nicola, Masteocola. E aí eu vou até já falar do meu nome, que aí você vai entender por que César Patrick. Nessa época que eu cheguei aqui, era Patrick, com 9 anos. Aos 16 anos, estudando no Otacílio, no Nicola, todo mundo que me conhecia por Patrick. Aos 16 anos, fui trabalhar numa empresa grande de São Paulo, tive uma oportunidade boa. Me emancipei, fiz a emancipação, meus pais assinou e fui viver sozinho, morar sozinho, me virar. Sempre gostei de trabalhar. Vagabundo nunca fui. Fui lá para São Paulo trabalhar. Aí, indas e vidas da vida, falei, com 21 anos, falei, vou voltar para Catanduva, tentar investir alguma coisa lá, tenho um dinheirinho guardado, vou tentar fazer uma coisa lá. Minha família estava aqui, falei, voltar para a família, né? Tô longe dos meus pais, dos meus irmãos, bate a saudade. Voltei com 21. Só que na época eu trabalhava numa empresa boa lá, Marcelo. E os caras falaram, a gente vai mudar o teu nome. Vamos mudar teu nome? Teu sobrenome final é César? Vamos te chamar de César, porque é um nome mais forte, a empresa é grande. Porque na época, Patrick, cara, tinha Zorra Total, tinha Bob Esponja. Era uma zoação danada. Como que era cara. lá? Olha a faca. Olha a faca. Cara, era uma desgraça. Te juro, cara. Era uma encheção de saco. Aí lá em São Paulo, os caras falaram, vamos falar César. Quando eu voltei com 21 anos, voltei com que nome? César. Então, quem me conhece dos 9 anos aos 16, me conhece por Patrick. Quem me conhece dos 21 pra cima, a maioria conhece por César. Hoje eu tenho 31 anos, vou fazer 32. Você é o mais jovem aqui da Câmara? Não. Eu sou o mais... Por rosto, eu sou o mais jovem. Eu sou o mais conservado. O mais jovem é o Mauricinho Riva. Mas eu, por beleza, sou o mais conservado. E desse momento da sua trajetória inicial, você tem algum momento marcante dessa época que talvez, de repente, você lembra até hoje, em algumas situações? Da vida pessoal ou da política? Da vida pessoal. Da vida pessoal? Ah, cara, é muita lembrança, né? Porque estudei no Otacílio, lembro da época que eu era moleque, brincava, né? Na Nicola, pulava o muro e ia buscar refrigerante nos barzinhos da vizinha. Aí até hoje eu vou lá, as pessoas tudo lembram de mim, porque eu era arteiro. Mas, tipo, cara, muita coisa boa da infância. Falando da escola, você fez a escola, fez cursos, como é que é a sua formação? Cara, como eu sempre tive uma veia meio empreendedora, hoje eu trabalho, hoje eu faço vários cursos especialistas aí, eu quero hoje me focar só no ramo automotivo, na parte mecânica e elétrica. Eu quero me focar só nisso a partir de hoje, viver disso, né? Aposentar disso. Mas como eu sempre tive uma veia empreendedora, então eu só terminei a escola. Fiz só alguns cursos. Curso você paga lá R$1.000, você faz um curso... Não aqueles cursos técnicos. Nunca, Falcão, te juro, cara, nunca tive vontade de fazer faculdade. Nunca tive vontade. Porque eu tenho mais veia empreendedora. Curso, já fiz cursos automotivos. Vários, injeção eletrônica, algumas coisas. Só que profissionalizante, tipo, direito, administração, nunca foi minha vontade. Eu tenho 2 irmãos que estudam em escola, faculdade estadual. Um terminou Ilha Solteira, na Unesp, e o outro tá em Floripa. Quer dizer, mas eu da família, eu nunca tive vontade de fazer faculdade. Eu tenho vontade de empreender. Abrir um negócio, tentar um negócio ali, tentar um negócio aqui. Essa sempre foi minha veia. Comunicação. Cada um tem uma vocação, né? É. Agora fala pra mim, você citou o episódio da questão da secretária da época lá. Eu queria que você contasse um pouco mais, se puder, né? Assim, para o pessoal entender mais ou menos o que aconteceu, tal, por que te gerou essa revolta?
Vou falar bem rápido, porque é um assunto delicado. Se eu fico falando, eu sou uma pessoa muito alegre, né? Quem me conhece, quem me vê, é difícil eu parecer triste. É muito difícil. Só que é a única coisa na minha vida que me toca. É a morte do meu filho. Me toca demais, cara. Eu nem gosto de falar disso, mas acho que é importante falar isso aqui, porque eu tô mostrando a raiz, né? O começo de tudo. Meu filho ele teve hernia diafragmática. É uma situação que poucas pessoas conhecem. E eu e a minha ex, na época, a mãe do meu filho, nós íamos para São Paulo direto, que lá só especialistas são lá, aqui não tem especialista na cidade, e a gente ia no mínimo 2 vezes por semana. Na época, a primeira vez a gente foi de carro, veículo próprio, na segunda de ônibus, cara, mas é um valor que você gasta muito. E se tu vai um dia, tu fica preso 2. E ali na época até fali, tudo que eu tinha perdido, tinha que vender carro, foi duro. Graças a Deus dei a volta por cima novamente. E cara... E aí, nesse perrengue de ir pra São Paulo 4 vezes, precisar de van. Aí você pegava aquelas vans duras do cacete, cara. Aquele povo, já fiz requerimento, já fiz projeto de lei. Porque o povo que vai viajar pra São Paulo nessas vans, cara, é a judiação. É as vans duras, o povo tem que ir. Foi um sofrimento. Foi 6 meses assim sofrendo. Meu filho nasceu prematuro, um pouco prematuro, nasceu de quase 8 meses. Bem, só que infelizmente teve uma parada respiratória, não resistiu e nasceu em Rio Preto, no Hospital da Criança. Depois disso, resumindo essa situação, eu fiquei meio revoltado pela estrutura que o poder público dava. Era humilhante, cara. É humilhante. Mas o motorista era uma pessoa maravilhosa da época. Tinha um pessoal maravilhoso. Resumindo já esse assunto. Depois eu tive minha filha. Minha filha hoje tem 5 anos, menina linda, maravilhosa, minha princesinha. E na época, né, só a gente ficar no motivo... E na época, eu tava com a minha filha, né? Já tinha separado da mesma mãe. E ela trabalhava e eu cuidava da minha filha, eu trabalhava por conta própria. E eu precisava pôr minha filha em alguma creche, para poder ficar um tempo mais livre para poder trabalhar. Porque quem cuidava da minha filha no período, assim, meio período, era eu. Cheguei um dia com a minha filha no braço, pra secretaria, na Secretaria de Educação, fui lá conversar com a secretária. Aí chegando lá, pode falar. Aí eu falei, aí, tudo bem, aquela forma mais rígida. Eu falei, tudo bom, senhora? Eu falei, eu precisava do auxílio de vocês, eu queria ver se você arrumava alguma creche pra minha filha. Porque eu trabalho, a mãe dela trabalha, por trabalho mesmo, não é pra largar a minha não, como infelizmente tem muitos casos. Eu falei, é pra trabalho mesmo. Aí a secretária virou na época e falou assim, não tem vaga, tá? Não tem nenhuma escola. Sabe o que o senhor faz? Vai, as creches, o senhor achar aí andando aí, o senhor se inscreve lá e se aparecer o senhor consegue. Te juro por Deus. Mas de forma... vou tentar até imitar um pouco. Pai, não tem vaga. Se o senhor quiser, vai escrevendo aí, se aparecer vaga, o senhor tem. Eu falei, secretária, mas é um direito meu, não tô vindo aqui pra pedir pra pagar minha filha pra mim trabalhar. Como que eu vou ajudar a sustentar minha filha se eu não trabalhar? Não é possível que não tenha uma, nem se for meio período, que na época tinha uma creche da Rua da Quadra, se não me engano, que é meio período. Falei, nem se for meio período, é pra me ajudar a mim trabalhar, não é pra vagabundar não, senhora. Não tem o que fazer, você vai escrevendo aí, se aparecer... Rapaz, eu falei, te juro, saí daquele dia, falei, a partir de hoje, eu vou me lançar candidato, eu vou querer ser vereador. Lançar candidato, modo de falar, na época a gente não entende nada de sou pré-candidato, a gente não entende. Então, na época eu falei por falar assim comigo mesmo, vou ser candidato e vou ganhar. Cara, e hoje uma das pautas que eu mais atuo é educação na questão criança, os pais, não eu digo professor, mas lógico, quando a gente ajuda, a gente colabora, tem o vereador Alain e a Thaís que trabalha muito em favor aos professores, mas eu digo mais pelas crianças, né? Recentemente teve aí a questão do transporte, inclusive, né? De transporte escolar, né? Por exemplo, que você fez... Sim, eu fiz requerimento questionando a empresa. Tipo assim, a gente tá sempre tentando... E os alunos, para quem não tá lembrado, no começo do ano teve uma mudança no sistema de transporte, né? Colocar uma frota de urgência. Isso, foi colocado uma frota e acabaram esquecendo crianças, né? Foi uma denúncia que chegou no seu gabinete, né? Você fez requerimento. Não teve nem ônibus no primeiro dia de aula. Não teve ônibus no primeiro dia de aula. E eu questionei. Recentemente teve o projeto que estão implantando nas escolas, que é o sinal musical, né? A substituição da sirene pelo sinal musical. Ô, vereador, então, conta pra gente aqui, pra gente saber até, como é que foram os seus momentos durante a campanha? Que pensamentos você tinha naqueles momentos?
vou ganhar, vou perder, vou lutar. Como é que foi essa trajetória? E como é que foi ser eleito vereador? Que pensamento, que sentimento o senhor teve? Cara, ó, eu falo assim, primeiramente, eu sou grato por todos que foram candidatos na minha chapa. E eu acho que muitos vereadores pecam nisso aí, às vezes, que estão eleitos. Porque se eu tô eleito é porque teve muita gente ali que lutou pra caramba também pra ser eleito, que teve uma quantidade muito boa de voto e por isso, pela chapa, eu fui eleito, primeiramente. Então eu falo que primeiramente fui eleito, graças aos meus amigos e amigas que estavam na chapa, formando a chapa, fui eleito, graças a Deus, por eles também. Falcão, por eu falando que eu tenho uma veia empreendedora, cara, tudo que eu faço é planejado. Tudo que eu faço é planejado. Nada que eu faço é sem planejar. Às vezes a gente faz alguma coisa, uma questão na hora, na urgência, sim. Às vezes até na raiva, ou às vezes até no supetão ou na situação, a gente faz rápido uma ação, nós tomamos uma atitude rápida. Mas tudo eu faço planejado. Em 2018, eu sentei na sala da minha casa, com um papelzinho, eu fui anotando cada ideia que eu tinha. Desde a página até o Instagram, tudo eu fui anotando, cara. Detalhe por detalhe. Eu planejei, falei, vou fazer assim. Vou fazer o Instagram. O do Instagram vou mudar o nome depois, vou usar os engajamentos, mas vou fazer uma pauta mais direita, porque eu tenho um voto mais, o meu voto é mais conservador, direita, centro-direita. Cara, fiz tudo no papel. Aí vem a pandemia, aí eu pensei, cara, veio a pandemia, e agora o que eu vou fazer? Aí eu inovei em Catanduva, pelo que eu saiba. Se eu tiver errado, vocês me corrigem. Eu inovei, falei, pô, o povo tá tudo preso. Tu bate na cara das pessoas, a pessoa não quer... Já tô falando disso, já tô falando da campanha, né? Você bate na cara das pessoas, a pessoa não quer abrir a porta. O que eu vou fazer? Falei, vou pro semáforo. Vou começar a dar papel no semáforo. Aí tu pensa assim, rapaz, mas eu vi uns outros candidatos dando papel no semáforo. Cara, mas eu não dava só papel no semáforo. Já tô falando, talvez vão usar a minha ideia pra próxima eleição. Mas já tô falando. Eu usava o tempo do semáforo, cara. É 49 minutos, 49 segundos. Então, pensar, 49 segundos, eu vou tentar falar com 2 pessoas no máximo por semáforo aberto. Por quê? Que eu vou chegar nela, vou dar o papelzinho e falar, ó... E você mesmo pessoalmente? Eu mesmo pessoalmente. E o pessoal me ajudar de forma voluntária. Mas não tinha aquele eu sempre estava presente. Mas não tinha aquele coisa lá de você deixar, igual a gente vê algumas pessoas Nunca, colocam. cara. Nunca. Não teve um dia que o pessoal foi sem mim. Eu falei, ninguém vai ir sem mim. Eu tenho que estar lá. E quando você for entregar, tu fala, ó, tá vendo aquele rapaz de azul, ou de verde, ou de amarelo? É o meu candidato. E eu ia com uma cor específica. E cada pessoa que me ajudou lá, que me ajudou de coração, eu falei assim, ó, você vai falar no máximo com 2 pessoas. Porque se você falar com 2, se você falar com 2, se eu falar com 2 em cada semáforo, a gente ficar mais 30 semáforos, vai ser tantas pessoas no ano. Cara, e deu certo. Outras estratégias eu tive também. Não vou abrir todas, né, Rodrigo? Claro, Marcelo, que não, né? Senão todo mundo vai usar você depois. Não conta, né? Mas do semáforo, cara, como for algo carimbado meu... Então é meu, carimbei. Você chegou a fazer algum estudo de marketing e tal? Porque você falou assim que você não gosta muito desse negócio de curso. Mas você certamente deve ter procurado informação de como fazer as estratégias, Sim. né? Ah, cara, eu falo... Autodidata, eu falo né? pra tudo na internet hoje. Hoje com a internet você faz curso gratuito. Se você for uma pessoa ligeira. Tu faz curso gratuito. Tem um cara que eu sigo no Instagram, muitas pessoas seguem. Chama Pedro Superti. O cara é fenômeno no marketing, cara. Então, tipo assim, é o marketing diferenciado. Então, tipo assim, Rodrigo, eu peguei muitas dicas, Marcelo, eu peguei muitas ideias e tirei do setor privado e levei pro setor público. Que, na verdade, assim, certo, você cara. aplicou as técnicas de abordagem do consumidor e aplicou num cenário eleitoral. Você virou o produto, na verdade. Por exemplo... Todo mundo fala, cara. Até eu já falei. Todo mundo fala. Ah, político não presta. Eu já falei isso. A maioria das pessoas fala isso. Aí eu pensei, cara, se eu chegar nas pessoas e falar, ó, quero ser político. Eu falei, acho que vai ter uma imagem meio ruim. Eu falei, ó, eu quero tentar ajudar a cidade. Ó, eu tô me candidatando para tentar ajudar a cidade. Tanto é, cara, tem gente que às vezes na maldade, que você entra na política, tem muita gente que faz maldade. Com o teu nome, com a tua imagem. Cara, eu não fiz nenhuma promessa de campanha. Promessa, eu prometo abrir isso, prometo fazer isso. Eu fiz compromissos. Eu falei, ó, eu vou tentar fazer isso. Mas não vou ficar prometendo, não. Vou fazer o máximo que eu puder, eu vou fazer. Então, tipo assim... Mas, Rodrigo, respondendo só a tua pergunta, se for afunilar ela, cara, eu sou curioso, eu gosto de aprender. Então, eu aprendi, fui buscando conhecimento. Cara, eu acho que deu certo. Primeira vez candidato.
uma expressão de voto boa. Né? Tinha outras pessoas fortíssimas na chapa, conhecidas. Cara, deu certo, por mais que nós... Tava coligado na ocasião? Não, era só pura. republicanos. Chapa pura, só republicanos. Mas tinha um pessoal forte lá, né? Tinha. Pode falar? Pode, tinha a vereadora Ivânia, Tinha Ivânia, né? Na época, eu ajudei muito ela. Ela, na época, nem queria ser. Eu falava, pode ser que você vai ganhar. Pode ser, você tem muito contato, você tem muita gente. No meio político, ela não era conhecida, ninguém conhecia. Tanto que a maioria fala, nem sabia quem era ela. Mas ela tinha o jeito dela, né? Ela tem o jeito dela de lidar com as pessoas. Mas, tipo, ela é muito conhecida e tinha uma pauta. Sim. Eu falei, você vai ser a mais votada. Te juro, cara. Eu falei pro pessoal do partido, eu falei, ó, ela vai ser a mais votada, viu? Ah, você tá brincando, você tá jogando por jogar. Eu falei, não, é a única pessoa que eu tô falando pra vocês que vai ser a mais votada. Tinha o capitão Luciano, do Corpo de Bombeiros. Tinha o pastor Everton, representante do pessoal da quadrangular. Rapaz, tinha bastante gente. Tinha o Sidmar Porto, que foi vereador, que era de base. Então tinha um grande trabalho com o prefeito. E é interessante isso aí, né? Porque vocês acabaram, na verdade, superando um ex-vereador, né? Uma pessoa que tinha... Tinha máquina na mão. Ele era vereador na época, né? Ele era vereador, tava eleito. E o republicano, cara, não tinha R$1. Eu mesmo, eu não lembro o valor exato da prestação de conta, mas eu sei que foi menos de R$2.000, cara. Eu gastei menos de R$2.000. Até aproveitando, pegando essa deixa, falando do partido, na sua atuação agora, como é que está a sua ligação com deputados estaduais, federais? Você tem conseguido bom contato, tem conseguido emendas? Você pode contar pra gente? Ô, Marcelo, tudo na política muda, né? Vou dar até um exemplo, né? O Bolsonaro estava no PSL e mudou pro PL. Aí o PSL se fundiu com o Democratas virou União Brasil. Então tudo muda. Tudo muda. Nesse momento estou no republicano, né? Continuo no republicano? Não sei. Saio do republicano? Não sei. O futuro pertence só a Deus, né? Logo, logo a gente tem as próximas eleições, mas estou no republicano. Através do republicano, através do Marcos Pereira, conseguimos bastante investimento para a cidade, um ônibus escolar. Na época da pandemia, uma das coisas que eu falo para mim foi mais importante. 780 cesta básica, na época da pandemia. Aí o prefeito, eu briguei na época com o padre fica bravo comigo, mas na época ele não brigou. Eu falei, padre, pô, preciso ajudar algumas pessoas aí, ajuda a gente a ajudar. Aí o padre fez a seleção dele da forma dele. Na época todo mundo era novo, o padre era novo, eu era novo, então... Mas a gente se entendeu, ajudou o povo. Acho que o principal foi o povo ajudado. 780 cesta básica. Fui eu consegui através do deputado do republicano. Então, o recurso para a saúde, se eu não me engano, 1.050.000. Mas aí acabou com uma parte não vindo, porque era do Estado, para ser bem transparente. Então, é o partido, cara, hoje tem o Tarciso. Hoje, não sei se eu trabalho ainda com o Marcos Pereira, é um deputado que tenho muito respeito, né? É presidente nacional, me ajudou pra caramba, já veio pra Catanduva várias vezes. Não sei, o futuro eu não sei. Mas tem uns parceiros deputados aí, federal, estadual, a gente tá sempre conversando com alguns outros que não são da base, mas ajudam a Catanduva. E estou no republicano. Mas o futuro pertence a Deus. Nesse momento estou no republicano. Pegando essa deixa que você falou agora, o Falcão entrou na parte atual aqui da sua atuação. Você falou que você gosta muito de aprender e tal. O processo legislativo, ele é muito complexo, né? Se pegar o regimento da Câmara, lei orgânica, são leis complexas. Inclusive, a interpretação delas é complexa, né? Como que está sendo o aprendizado, considerando ainda mais que você já entrou ocupando 2 cargos que são de relevância dentro da estrutura, né? Você foi vice-presidente na primeira gestão que terminou em dezembro, né? 31 de dezembro do ano passado, e agora você está de segundo secretário. Como que está sendo essa atuação aqui no primeiro mandato, né? Ô, Rodrigo, é difícil, né? Eu sou novo, tenho muito que aprender ainda. É o que eu falo, não atuava tanto na política, gostava de trabalhar nas campanhas eleitorais, ajudar os deputados, candidatos, mas internamente, assim, em relação à indicação, requerimento, os regimentos, cara, não tinha muito conhecimento, não. Mas eu acho que eu tenho uma facilidade em aprender e conversar, e quando eu tenho dúvida, eu pergunto. Vou lá e pergunto. E, cara, vou até relembrar uma situação, eu entrei como vice na primeira mesa, e na época da pandemia, eu lembro que o Gleison, que era presidente da época, pegou Covid, cara, e ficou afastado. Quem assumiu? Eu, que eu era vice. Isso quer dizer, você ficou como presidente durante um tempo, né? Pô, eu fiquei perdido, porque eu falei, cara, pandemia, todo mundo na loucura.
Porque para quem não sabe, fora fazer o trabalho de vereador, a pessoa que está num cargo desse de presidência, ela tem que assumir um monte de funções administrativas. É quase como se ele fosse um prefeito dentro da coisa. Dentro da estrutura do legislativo. Aí vem os projetos, aí você tem que aceitar os projetos de urgência, aí você tem que pôr em pauta, aí você tem que votar. Cara, é um processo complexo, né? A gente não imagina. E a Câmara também. A Câmara tem as licitações dela, tem fornecedores, tem funcionários. Rodrigo, na época, um pessoal que pegou Covid, e eu falei, ó, eu tô de presidente, então manda fechar a Câmara e detetizar. Ah, mas não tem. Falei, eu tô nem aí. Eu não tô como presidente, responsabilidade não é minha. Então, fecha a Câmara e detetiza tudo. O pessoal ficar seguro lá dentro, que a gente não sabe se o vírus está no ar, a gente não tem estudo, a gente não tem nada com comprovação científica. Uma situação então complexa, eu quero que né? feche e pronto. Aí na época eu só não podia assinar. E entre o complexo, né? Na época eu não podia assinar porque o Gleice estava afastado, mas mesmo assim, o Gleice precisava assinar. Mandei pro Gleice, falei, Gleice, assina, que precisa detetizar. Então, tipo assim, novo, primeiro mandato, tomei atitude. Por quê? Porque eu pensei, falei, pô, se tá lá uma necessidade, tem que tomar atitude. É a necessidade. Então, agora eu tô de primeiro secretário. Segundo secretário, desculpa. Tô pra aprender, cara. Tô aprendendo. Ô, vereador, tô aprendendo, tem muito pra aprender. E como que é a sua rotina diária aqui dentro da Câmara, os seus atendimentos? Quais demandas o senhor tem recebido dos cidadãos, dos eleitores? Cara, eu não sei se porque eu vim pela rede social, a maioria das pessoas me procura na rede social, principalmente no Instagram. Não sei se é porque eu atuo muito na rede social. Tanto é que eu gosto muito de estatísticas. Rodrigo, nós falando de marketing, essas coisas. Cara, eu amo entrar no Instagram pra ver. Então, a maioria das pessoas, eu tenho quase 4 mil seguidores. Tem uns par que eu arranquei porque era perfil fake. Eu arranco mesmo, não tô nem pro número. Eu quero que sejam pessoas verdadeiras. E não que agrega nada, né? Fake não agrega nada. Por exemplo, eu tenho quase 4 mil seguidores, mas, cara, cada story que eu posto, tem dia que chega a 1.500, 1.700 pessoas vendo. Pô, você imagina 1.700 pessoas te vendo. Então, cara, chega muita demanda pra mim, Marcelo, pela rede social. Pela rede social. No gabinete, algumas pessoas assim mais pontuais que necessitam de alguma ajuda, alguma explicação ou marco. Qual que é a maior demanda que o cidadão tem pedido para você? Pra mim, a maioria é rua. Rua. É rua, é mato. Cara, muito por buraco, exemplo, né? pedido de cesta básica. Cara, quando pede... Por isso que às vezes eu falo, o pessoal trabalha pra mim, fala, gente... Quando alguém pedir alguma coisa pra mim, eu quero saber quem é detalhe por detalhe. Porque é difícil chegar pra mim pedido assim de pessoas que eu não conheço. Geralmente é pessoas que eu conheço. E quando chega, é porque a pessoa precisa. Então é muito difícil chegar a pessoa no gabinete. No WhatsApp, às vezes, é gente que nem... Às vezes a pessoa... Ontem eu tava falando com a minha assessora. Ontem chegou um pedido pra uma pessoa de Marília. Eu falei, gente, eu sou de Catanduva. Não tem como me ajudar. Não sou... Até falando das redes sociais, como é que o senhor reage em relação, por exemplo, críticas? Algum eleitor criticou você? Teve algum momento? Críticas e também até elogios. Antes eu mandava se lascar. Mandava, te juro. Não sei o quê. Vai se lascar, pai. Vai ver meu trabalho de perto. Tudo você reclama. Antes eu falava mais. Hoje, porque a gente vai amadurecendo, aprendendo, hoje eu evito. Hoje, às vezes, se for uma crítica construtiva, eu aceito, obrigado. Agora, se for uma pessoa que é só na maldade te encher o saco, eu excluo, eu bloqueio. Não vai votar em mim, não vai me acrescentar nada. Então, nessa parte, eu sou bem radical, Marcelo. A pessoa tá me dando uma crítica construtiva, eu aceito. Eu acho que a gente tem que aceitar a crítica construtiva. Mas ofender, falar coisa que a pessoa não tem nem ideia o que é o requerimento. A gente, às vezes, faz requerimento, precisa de 7 votos para aprovar, a pessoa não tem nem noção. Às vezes a pessoa quer que a gente faça projeto, Rodrigo, falando mais na parte técnica, projeto que vai mudar tudo na cidade. E não compete a nós, compete ao executivo, a parte orçamentária. Você já teve do lado de lá, né? Você já teve também essa visão, assim, que vereador podia muito mais do que pode hoje? Eu meti o pau em alguns vereadores. Tem até... Pode falar nome? Pode. O Maurício Gouveia. Eu meti o pau no governo. Ixi, nós brigava direto, cara. Porque tem coisa que eu achava que podia. E aí você chegou aqui... Aí eu falei, me ferrei. Porque tudo que eu falei, vou ter que fazer diferente. Infelizmente, cara, pior que isso é verdade. Eu meti o pau. Mas a gente entra aqui, e não é por causa da política. Tem gente que fala, chega lá, todo mundo come pizza no final. Não é. Tem que ter jogo de cintura. Tem coisa que a gente tem que falar, não, eu vou, vai. Vou te ajudar, mas você tem que lembrar dali pra ajudar a gente, pra gente ajudar ali o povo nessa situação. Então, tipo assim, é um parlamento, né?
Ali você tá em discussões de ideia, discussões de pensamento. É uma coisa mais complexa, né? Que as pessoas têm uma visão vou que Vou até abrir. Cara, pensa num vereador que eu amo aqui dentro. Amo. De verdade, de coração. É a Thaís Braz. Cara, eu tenho uma admiração enorme por ela, uma amizade, um carinho enorme. E ela é de uma política totalmente diferente da minha. Porque eu vim com uma aula, com uma fama bolsonarista. E eu torço pelo Bolsonaro. Eu falo, não tem problema nenhum. E ela é Lula, e ela é do PT. E o meu gabinete, do primeiro mandato, era de porta de frente pra porta, assim. A porta dela aqui, a minha aqui. Rapaz, na época eu pensei, nossa, mas vou quebrar o pau com ela. Nossa, nós vai brigar que nem cão e gato. Cara, a gente se dá bem pra caramba. Eu respeito ela. Nós temos divergências, ideias e pensamentos e pautas políticas, mas, cara, a gente se respeita. E hoje é uma pessoa que eu amo e admiro. Por quê? Porque ela sabe me respeitar, eu sei respeitar ela. Mas acho que a política na democracia é assim que funciona, né? Você ter a divergência, mas saber conviver, né? E saber conviver. Mas, tipo, por não ter a visão diferente, eu falei, vou brigar. Pra quê, cara? O vereador faz projeto maravilhoso aí pelos autistas, às vezes a gente faz até alguns projetos juntos. Às vezes tem uns caras que não aceitam, que falam, eu não concordo com você, e ela respeita. E ela faz algumas coisas que eu não respeito e concordo. Legal, democracia. Eu aproveito então até para te perguntar, e dentro do cenário político, qual político que você admira e de repente até tem uma influência na sua vida? Tem algum conselho que você já recebeu de algum político que você pode destacar pra gente? Conselho, eu vou pensar. Conselho é bastante. E outro político que você admira no cenário total? Total? É. Cara, eu admiro o Bolsonaro, eu acho que às vezes ele peca nas palavras, mas todo mundo tá sujeito a erro, né? Admiro o Tarcísio. Admiro também o Rodrigo Garcia, acho que fez um belo trabalho. Quem mais? Um governador Zema. Cara, acho que tem muitos personagens aí da política, né? Aqui na política local. Na política local... Cara, eu falo assim, o que eu falo para as pessoas é assim, eu não tenho muito contato com os deputados aqui, né? Temos a Betção eleita, só a Bet, né, hoje da região, aqui, né? De Catanduva, sim. Aí tem Cara, outros, mas tipo assim, ela é uma deputada estadual, pode ajudar muito a cidade. É que eu falo, partido, esquece bandeira. Ô, Marquinho, eu votei pro Marquinho é do PT. Muita gente na época me fez politicagem, né? Porque tinha umas pessoas interessadas aqui, para entrar aqui com outro grupo, política. Cara, eu votei no Marquinho, não por causa da bandeira, por causa da pessoa. É um cara que tem feito um ótimo trabalho aí na frente da presidência. Não tem travado pauta nenhuma, como muitas pessoas falavam, vai brecar, vai brecar. Não, é a pessoa. Aqui, o vereador, é muito difícil a bandeira, né? Ela levantou bandeira. Mas, cara, uma vez eu ouvi de um político, uma pessoa, um personagem político aí, que é uma dos aprendizados que eu tive, Marcelo. Sim. Ele falou assim, a política ela é feita de homens de palavra. Quem tem palavra é respeitado na política. Se tu tem um combinado comigo, se eu tenho um combinado com o Marcelo, com o Falcão, com o Rodrigo, cumpra. Se ele romper a corda, aí ele rompeu. Mas cumpra a tua palavra, doa que doer. Isso foi algo que eu ouvi, que eu guardo pra mim, e hoje eu sou conhecido por isso. Eu tenho palavra, se eu falo, eu cumpro. Se eu falar que não, se eu falar que sim, se eu falar que vou pensar. Eu tenho palavra. E que conselho o vereador César Patrick daria para o cidadão que, assim como você, tem interesse em ingressar na política? Que conselho, que dica o senhor pode falar pra gente? A primeira vai lá participar um pouquinho pra você aprender, pra você não falar e depois fazer diferente, né? Porque você acha, às vezes, que tem uma visão, você acha que tudo você pode, você vai chegar lá pra colocar um projeto que vai... vou lá fazer um projeto que vai reduzir a metade do IPTU do povo. Vou fazer um projeto que vai obrigar a comprar 50 ônibus com ar-condicionado. E não é assim. Você não é o prefeito e também tem coisas que não dá pro prefeito fazer. Você tem que ter pé no chão. Tem leis acima, né, que barram essas mudanças. Leis acima que barram. Então, são 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Então, cada um tem uma função. Então, acho que, primeiramente, é saber a função. Sim. Porque senão amanhã você vai falar, aí se você fizer várias promessas e não conseguir cumprir, você vai fazer o quê? Aí tu vai se ferrar. Tu não vai conseguir cumprir. Estelionato eleitoral. Estelionato eleitoral... Dá até promessas que de repente o candidato faz e não cumpre. Que fala, vou fazer 10 mil coisas, chega lá e não faz. E dos projetos que o vereador apresentou aí durante o seu mandato, que foram apresentados, foram votados, foram implementados, o que o senhor pode destacar pra gente? Eu tomo muito cuidado nessa questão. Eu não gosto de ficar colocando muito projeto que às vezes
que gera uma esperança no povo e não cumpre. Eu acho que aí entra a parte boa da política. Porque existe projeto que você faz, que você às vezes... Eu acho que é legal. Eu vou falar por mim, opinião minha. Tá? Tem projetos que você lança que você sabe que não é da tua competência. Só que às vezes você dá uma cutucada pro prefeito abrir o olho. Ó, não vai aprovar. Eu vi um deputado fazendo esses dias atrás, um deputado estadual, obrigando o governador a pôr polícia em todas as escolas. Aí ele falou, ele deixou bem claro, porque até ele teve crítica da população por parte, que falou, mas não é você que obriga. Aí ele falou assim, gente, mas eu fiz esse projeto, eu sei que não sou eu, mas através desse projeto tem vereador, tem prefeito que tá fazendo igual na cidade dele. Então é para despertar esse interesse. É uma conversa meio difícil. É política, né? É política. Então acho que tem situações que o vereador faz um projeto para despertar o interesse do prefeito ou da população para cobrar o prefeito. Porque às vezes o prefeito não quer ouvir, aí o cara vai fazer de uma forma para pressionar. Eu acho que isso aí é legal, até certo ponto, porque às vezes você faz e o povo às vezes acha que ele aprovou aquele projeto de isso. Vai acontecer. A pessoa chega lá, não aconteceu, a pessoa mete pau em você. Então toma muito cuidado. Eu tenho poucos projetos, alguns aprovados. Tem agora, marquei já reunião com o pessoal do Hemonúcleo. Já conversei com o padre, que é o prefeito. Já conversei com o pessoal do jurídico do prefeito. Já conversei com o pessoal do jurídico da Câmara. Para chegar num consenso, e me disseram que vão sancionar, que é o projeto do Junho Vermelho, que é para doação de sangue. Então, acho que é um projeto da minha competência que eu posso fazer de uma forma legal, conversado, foi combinado que vai ser sancionado porque não dá prejuízo ao executivo. Tomara a Deus que o prefeito não vete. Já pensou, de repente? Inclusive, é uma época, né? Uma época que costuma ter uma queda tremenda, né? Na coleta de sangue, né? Então, tipo, é um projeto bacana. Então, eu tô muito cuidado, Marcelo, para fazer projetos que não são da minha competência, para depois dar uma falsa esperança e eu vou ser cobrado por isso. Eu acho que não vai ser cobrado o prefeito e os vereadores, acho que vai ser cobrado eu que falei pro povo que fiz. Então, nessa questão, eu tô muito cuidado. Sim, entendi. Eu faço poucos projetos e a maioria eu tento fazer o mais certo possível. E o vereador, se estivesse na posição de gestor, de executor, que ações, que decisões, o que você implementaria? Rapaz, se eu fosse, eu ia falar tudo que eu posso fazer. Eu ia abrir um novo UPA, Mas é que eu falo, né, Marcelo? Como eu não tenho ideia da real situação financeira da prefeitura por não estar do lado da equipe financeira, então eu não sei o que tem e o que não tem dinheiro. Mas, cara, eu acho que eu seria da mesma forma que eu sou com o vereador. Eu iria ouvir, não prometer, e se der, eu farei. Recentemente eu consegui aí atender um pedido de um morador, que era para colocar em frente ao comércio dele vagas de moto. Ele pediu pra mim, falei, vou te falar, cara, eu vou cobrar o máximo que eu puder. Mas não posso te garantir, porque depende do prefeito. Atendeu, então, tipo assim, eu tento dessa forma. E se eu fosse prefeito, não penso nisso, não tenho vontade nenhuma, não penso nisso. Eu acho que até a política tem sempre que renovar, acho que sempre tem que renovar. Mas eu atenderia o máximo que eu puder, sem prometer. Se dá, dá. Se não dá, eu não posso. Entendi. Só a gente agora... A gente conversou bastante já. Se deixar, nós fica aqui às 3 horas. Até amanhã. Só que a gente sabe assim que a agenda do Patrick é corrida. Daqui a pouco ele vai estar em mais um evento aí. Um evento lá na prefeitura. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, né? E o pessoal que nos assiste aí, agradecer a audiência já encaminhando. Depois passar para o Falcão e o Patrick finalizando. Lembrando que a gente vai ter essas gravações semanais, vamos trazer não apenas vereadores, mas também a população em geral, de todos os segmentos, saúde, cultura, música, educação. Por isso que a gente tem esse nome, Fala Catanduva, é um espaço para a população, para os catanduvenses se expressarem. Nós estamos começando aqui com os vereadores, esse é o nosso 2º episódio. Então eu agradeço a audiência de vocês. Falcão? Muito bem, então, agradeço também aqui, estar aqui na presença do Rodrigo, estar aqui com o César Patrick, para passar suas considerações. Eu queria até que você destacasse seus contatos na rede social, telefone, para os eleitores que queiram procurar você para atender essas demandas. Então, fica à vontade, vereador, para fazer aí as suas considerações finais, falar algo que o senhor ainda acha que seja importante, que talvez nem tenha sido perguntado. Agora a palavra, fala, vereador. Agradeço o Marcelo Falcão, agradeço o Rodrigo Ferrari, e eu quero parabenizar o presidente da Câmara, Marquinhos Ferreira, e vocês da comunicação. Por quê?
ó, fala Catanduva, né? O espaço vocês estão abrindo aí pra população, né? Teve pessoas aí que, vou falar, até me criticou. Olha o trabalho belíssimo que o presidente da Câmara e o pessoal da comunicação tá fazendo, abrindo pra população falar. Então, parabenizar mais uma vez o presidente da Câmara, Marquinhos Ferreira, e todo o pessoal da comunicação aqui, na pessoa do Marcelo Falcão e do Rodrigo Ferrari. Eu vou pedir, não sei se vocês colocam o telefone, porque eu tenho 3 WhatsApp, então nem sei de cabeça se eu falar aqui agora. Depois o Giana, até o Giana e o Vini lá, eles vão fazer a mágica lá. Porque, cara, não tenho de cabeça, Falcão, não tenho de cabeça. Mas na rede social, Facebook, Instagram, é o César Patrick. O César Patrick, as 2 redes sociais. O pessoal vai me achar lá, manda mensagem na hora, não responde lá. E vamos trabalhando, né, pela cidade. Agradeço aí a participação. E pra mim tá satisfeito. Se não deixar aqui, não vai falar até amanhã. Eu gosto de falar, não vai ficar falando. Muito bem. Então, obrigado, Rodrigo. Obrigado, vereador. Obrigado a você que está nos acompanhando. Esse, então, foi o nosso podcast aqui com o nosso entrevistado, o vereador César Patrick. E você que nos acompanha, queira saber mais informações sobre o Legislativo, pode acessar nossas redes sociais, Câmara Catanduva. Ficamos por aqui, então, com o nosso podcast Fala Catanduva e até o próximo.